O sacerdote vai oferecer o incenso, momento sagrado, aparece um anjo, e o anjo conversa com ele, e o anjo promete a ele que ele vai ter um filho, ele que já é um homem velho, a esposa estéril, e o anjo conta maravilhas sobre esse filho, sobre coisas que ele vai fazer, o poder que ele vai ter, como ele vai conduzir pessoas ao Senhor, como ele vai preparar um povo para o Senhor. E diante de toda essa maravilha, o sacerdote olha para o anjo e fala assim: e como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou ter certeza disso? Eu sou um homem velho, a minha esposa também é velha. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Assim estamos nós seguindo no Evangelho de Lucas, nesse momento em que o anjo conversa com Zacarias, o sacerdote, anunciando a chegada futura de João Batista, profeta. E ele deixei aí pensando nesse assunto no capítulo 1, no verso 18, que diz assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Se você perdeu esse conteúdo, volte lá nos vídeos anteriores, né? E aí você pega esse assunto todo. E o anjo respondeu: agora a coisa ficou ruim. Porque o anjo veio com toda essa boa vontade da parte de Deus, anunciando toda essa maravilha, e Zacarias basicamente demonstrou que não acreditou. Quando ele falou assim, como é que eu posso ter certeza disso? Preste atenção nisso, tá? Porque eu vou fazer depois uma conexão lá com a jovem Maria. E aqui a gente tem que já começar a diferenciar as duas perguntas, a de Zacarias e a de Maria. Quando Zacarias perguntou isso, ele não perguntou assim, por meio de qual processo se dará isso? Ele perguntou assim, como é que eu vou acreditar num negócio desse? Tá pegando a diferença? Ele não perguntou o jeito que Deus ia fazer para trazer o milagre. Ele falou assim, como é que eu vou acreditar nisso? Não dá, eu sou velho. Eu estou aqui parafraseando, tá? Estou aqui usando as minhas palavras. Ele colocou uma objeção ao anjo. Não dá, eu sou velho, minha mulher é velha. Como é que eu posso acreditar numa conversa dessa? A pergunta de Maria, que a gente vai ver lá na frente, não foi assim não. Já vou lhe dar um adiantamento, tá? Maria perguntou como é que as coisas iam acontecer, de que jeito as coisas iam acontecer. Ela não botou em dúvida a palavra de Deus. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Está percebendo que o anjo que veio falar com Zacarias não era pouca coisa? Era Gabriel que estava sempre na presença de Deus. Não vou aqui fazer uma exposição sobre anjos, a Bíblia também não traz tanta coisa assim sobre anjos. Alguns poucos a gente tem um nome na Bíblia, tá? Mas se sabe que existem multidões e multidões de anjos, porque Jesus falou, né, que ele poderia convocar legiões de anjos, né? Então se sabe que é muito anjo. Se sabem que existem categorias diferentes, formas diferentes, tem anjo com forma humana. Abraão recebeu anjos na sua casa com forma humana. Pessoas tentaram, inclusive, fazer violência contra os anjos porque acharam que eram pessoas, que eram humanos. E há anjos que eu não consigo, sinceramente, eu mesmo não consigo entender, formular na minha mente uma visão, um formato do que eles são. Você pega, por exemplo, o que está descrito lá por Ezequiel, é uma forma muito diferente. Eu não sei descrever, se você ler lá, né? Então tem anjos de todo tipo. Mas esse aqui era o Gabriel, que estava sempre na presença de Deus. Esse Gabriel aqui, se você tiver curiosidade, ele já apareceu na Bíblia também, tá? Já apareceu lá atrás, apareceu lá com Daniel. Esse Gabriel tem história com o povo de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Esse é o Gabriel falando, o anjo. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Então Gabriel falou assim, eu sou Gabriel, que estou sempre diante de Deus. Fui enviado para te trazer boas novas. Agora você vai ficar mudo, até que as boas novas se cumpram. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então vai ficar mudo porque não acreditou. É um sinal. Ele queria saber, como é que eu vou acreditar? Quer ver um milagre? Surgiu o milagre. Ele ficou mudo, por milagre. Não pense nisso aqui como uma punição. Não pense nisso aqui como uma desaprovação de Deus. Lembre que esse aqui era o Zacarias, homem justo e aprovado diante de Deus. Homem muito justo.
Homem que cumpria os preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui foi um momento de fraqueza dele. E o anjo deu a ele um sinal. Agora pense comigo. Não olhe para Zacarias como alguém reprovado por Deus com uma mudez, como uma punição. Tente comigo fazer um exercício sobre a mente de Zacarias. Um homem justo, temente a Deus, homem sério, homem que leva a palavra de Deus a sério. Recebeu um anúncio maravilhoso e foi fraco. Fraquejou, acreditou mais no que ele via, que era a sua impossibilidade, do que na promessa que lhe era feita. E aí ele recebe um sinal no corpo dele, ficou mudo. Pense em Zacarias todos os dias, acordando, trabalhando, indo dormir, todos os dias, mudo. E lembrando que aquilo ali foi colocado nele, aquela mudez, como um sinal pelo anjo Gabriel. E essa mudez só vai cair no dia que se cumprir a profecia que foi dada para ele. Sabe o que é isso? Isso é um reforço de fé. Não pense nisso como uma punição, pense nisso como um reforço de fé. Todo dia Zacarias, quando ia falar com a mulher dele, não saía. Aí ele lembrava, tem uma promessa sobre mim, tem um filho para chegar, que vai no poder e no sopro de Elias, que vai conduzir os pais, o coração dos pais aos filhos, e dos obedientes, ele vai conduzir a sabedoria dos justos. Vai preparar um povo para o Senhor. Todo dia Zacarias pensava nisso, porque todo dia ele não conseguia falar. Então eu vejo isso aqui como um sinal de graça, de misericórdia e um reforço de fé. Enquanto isso acontecia, toda essa conversa, anjo e Zacarias, que agora Zacarias não falava mais, né, só ouvia. O povo estava lá fora esperando. E isso demorou mais do que era o costume de só acender o incenso e voltar. E o povo estava estranhando essa demora. O que aconteceu lá dentro? Quando ele saiu, ele não conseguia falar nada, ele estava mudo. E o povo percebeu que ele teve uma visão no santuário. Alguma coisa aconteceu, porque ele demorou a sair e saiu mudo. Eu não sei se ele fez gestos, a gente não sabe aqui, mas o povo conseguiu entender. Lá no santuário, lá dentro, onde só entra o sacerdote, Zacarias teve uma visão. E a visão foi tal que ele ficou mudo. E ele não consegue falar. Eu imagino a curiosidade do povo, né? Todo mundo querendo saber. Zacarias, o que você viu lá dentro? Está mudo, não sai nada. Zacarias permanecia mudo. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Nada, nenhuma palavra. Imagina isso na memória de Zacarias o tempo todo. Estou mudo porque eu vi um anjo, não acreditei, e vai se cumprir as coisas, e quando se cumprirem, eu volto a falar. Um reforço de fé. Quando completou o período de serviço dele, voltou para casa. Lembra que eu já ensinei, né? Os sacerdotes eram muitos nessa época. Eles tinham escala de serviço que lá o antigo rei Davi organizou. Eles iam então para fazer um período de serviço. O Zacarias aqui era do período do grupo de Abias. Ele foi sorteado para ir lá acender o incenso. Gente, era muita função para o sacerdote, tá? Tinha muita coisa para fazer no templo. E então esse sorteio do incenso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu para ele. E voltou para casa, né? Ele voltou para sua casa. E depois disso, depois desses eventos, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses ela não saiu de casa. Isso aqui tem uma coisa muito interessante para a gente ver. Já volto aqui, esses 5 meses. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Bom, tudo que Isabel mais queria era uma gravidez. Zacarias também. Zacarias volta para casa, tem relações sexuais com sua esposa Isabel, não pode contar para ela tudo o que ele viu porque ele está mudo, e ela engravida. E ela tem a percepção. Deus olhou para mim favoravelmente. E veja que ela fala que Deus tirou a humilhação de sobre ela. Por que humilhação? Porque mesmo ela sendo uma mulher aprovada diante de Deus, Lucas nos escreveu isso, a falta de uma gravidez, a esterilidade, ela era muito mal vista pelas pessoas. As pessoas viam mal, fofocavam, apontavam o dedo pelas costas. É gente que Deus não aprova, por isso não tem filhos. Já viu essa história? Hoje, nos dias de hoje, a pessoa tem uma doença, uma deficiência, uma dificuldade, e os outros ficarem pelas costas assim, ó, é Deus castigando, deve ter feito alguma coisa. Isso aí é a mão de Deus, deve ter algum pecado oculto aí.
Isso não é bíblico. Não bíblico como uma orientação. Quando aparece na Bíblia, aparece como uma coisa errada. E havia sim essa humilhação contra a mulher estéril. Então ela fala que Deus vai tirar agora a minha humilhação diante do povo. Só que ela resolveu se ocultar. Ela tinha diante de si a possibilidade de sair esfregando na cara de todo mundo o fato que ela estava grávida, ou ficar em casa e curtir, e aproveitar, e se alegrar com o seu bebê que viria e com o seu marido. E ela optou em ficar em casa. Ela ficou 5 meses em casa. Ela se ocultou. Ela não contou para as pessoas que ela estava grávida. Naquele tempo as mulheres usavam roupas mais largas, então isso era fácil, né, de elas ocultar. E ela guardou segredo. A alegria era para ela, não era para esfregar na cara dos outros. O que também é uma lição para os nossos tempos, né? Nos nossos tempos, onde tem uma palavrinha, ostentação, essa palavra ela entrou em moda talvez há uns 10 anos, né? E está muito forte. Tudo se ostenta, tudo se exibe, se demonstra. As alegrias não são mais para a pessoa se alegrar, mas para esfregar na cara do outro. Isso é uma baita de uma lição para nós. Isabel recebeu uma graça tremenda e ela guardou isso para si. E ela se alegrou e ela reconheceu que era obra de Deus. Mas ela falou, isso aqui é meu, isso aqui é para guardar. Então, por um momento aqui, a gente vai dar uma pausa, a gente não, né? Lucas vai dar uma pausa em Isabel e Zacarias. E a gente vai dar uma puxada para um outro lugar. Onde é que nós estamos agora? Nós estamos no sul de Israel, na Judéia. Vamos lembrar que Israel é aquele país estreito longo, né? Lá no norte tem a Galileia, Samaria no centro, mais ou menos no centro, Judéia ao sul. Isabel e Zacarias estão na Judéia. E agora nós vamos, a história corta, lá para o norte. No 6º mês, Deus enviou Gabriel a Nazaré. No 6º mês dessa história. Então, 5 meses de gravidez já da Isabel. E no 6º mês, o mesmo Gabriel, que está sempre diante de Deus, ele parte para Nazaré, lá no norte do país, lá na Galileia. E ele foi conversar, agora não com um sacerdote, com uma mocinha, uma adolescente, uma jovenzinha, uma virgem, que estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. E esse José era descendente de Davi. Lembra que eu comentei de Davi, um grande rei que organizou o sacerdócio? Então, esse Davi, ele era um homem tão chegado a Deus que Deus havia prometido para ele, Davi, da tua descendência eu vou fazer o Messias. Essa palavra Messias, Cristo, ungido, quer dizer o escolhido por Deus, né? É a palavra para designar o Salvador da humanidade. Assim como Arão recebeu a promessa de que os seus descendentes seriam sacerdotes, Davi recebeu a promessa que um descendente seu seria o Messias, o grande rei. E então havia um homem chamado José, descendente de Davi, que morava lá na Galileia, lá no norte, e tinha uma mocinha que estava prometida em casamento para ele, como a gente chamaria hoje, uma noiva, e foi para essa mulher que Gabriel foi. E o nome dessa virgem era Maria. Antes de entrar na história, é bom lhe avisar que os conceitos de namoro, noivado e casamento que nós conhecemos não existiam naquela sociedade. Não existiam. Não os que nós conhecemos. O que nós chamamos de casamento hoje é muito diferente do que eles chamavam de casamento. Ainda que seja a união, né? Um homem deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Sim. Mas em termos de nível de compromisso, sabe? Muito diferente. A percepção, a relação entre o homem e a mulher, né? Hoje nós temos igualdade, a mulher era vista como propriedade do homem, tudo diferente. Noivado. Noivado nós pensamos o que? O noivo é a noiva, faz um compromisso, normalmente botam um anel bonito, né? Uma aliança no dedo, e aí então se preparam, vão montar a casa, comprar enxoval e tal. Nessa época esquece, não tinha noivado, era o seguinte, era feito um acordo de casamento, a moça era prometida para o homem, havia em algumas ocasiões o pagamento de um dote, seria o equivalente a comprar a noiva, é isso, tá? E aí o homem ia preparar a casa. Ele ia cuidar das coisas, né? E quando tudo estivesse pronto, ele
buscava a sua noiva, fazia-se uma celebração de 7 dias e aí eles estavam casados. Só que o que nós chamamos de noivado é antes do compromisso de casamento, é antes do cartório, vamos dizer assim, né? Para eles, essa fase do compromisso, todos os compromissos de casamento, com exceção de coabitar e ter relação sexual, estava tudo valendo. Então, o que hoje a gente chama de romper um noivado, eles chamariam de fazer um divórcio. Tá vendo como é diferente? E namoro, então, esquece, tá? Namoro, então, o que a gente vê hoje, né? Não esquece, isso não existia naquela sociedade mesmo. Então, estou lhe dizendo isso porque a gente vai ter que entrar nesses conceitos um pouquinho melhor para entender tudo o que estava acontecendo, por que José toma algumas decisões, enfim. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Aí você agora pega a sua Bíblia, você faz o que eu vou fazer com a minha, segue lendo. Conhece mais essa história, volta no próximo vídeo e aí eu lhe explico o que está nesse texto sagrado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.